Olá, bom dia! Seja bem-vindo! Nós estamos ao vivo e chegamos pontualmente no nosso horário de sempre, 8 horas 31 minutos. Pronto para conferir comigo os assuntos que estão em destaque no Brasil e no mundo nesse 12 de dezembro? Vamos então começar olhando para tudo que vai ser assunto nessa terça-feira. Vamos ao nosso cardápio de notícias. Governo prorroga Desenrola Brasil para renegociação de dívidas até março de 2024. Celso Amorim, assessor especial, será designado para participar da reunião entre Venezuela e Guiana sobre a disputa pela região de Essequibo. Israel bombardeia Gaza e afirma que Hamas está perto da dissolução. E você vai conhecer um roteiro imperdível em uma das cidades mais antigas das Américas, Santo Domingo, capital da República Dominicana. A gente te conta tudo isso e muito mais a partir de agora. Seja muito bem-vindo. Bom, a gente começa falando que o governo prorrogou o programa de renegociação de dívidas Desenrola Brasil até março de 2024, então você tem aí um fôlego maior para colocar suas contas em dia. A medida provisória foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Vamos ver. Até 31 de março de 2024, o consumidor vai poder renegociar as dívidas no programa Desenrola Brasil. O prazo foi prorrogado por meio de uma medida provisória assinada pelo presidente Lula e publicada na edição do Diário Oficial da União. Antes, o prazo para a renegociação de dívidas terminaria no fim deste ano. A intenção de prorrogar o programa já havia sido anunciada pelo secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, Marcos Barbosa Pinto. Uma portaria do Ministério da Fazenda publicada nesta terça-feira também alterou as regras referentes ao acesso ao sistema por meio da plataforma gov.br. Com isso, as contas de nível ouro ou prata podem fazer a renegociação para pagamento à vista ou parcelado. Já as contas de nível bronze podem acessar a plataforma de renegociação apenas para o pagamento da dívida à vista. Anteriormente, somente contas com certificação digital ouro ou prata estavam aptas a participarem do programa. O Desenrola oferece a renegociação de dívidas de até R$ 5.000, que podem ser pagas à vista ou em até 60 parcelas, com juros de até 1,99% ao mês. Quem tem dívida entre R$ 5.000 e R$ 20.000 também pode ser beneficiado, fazendo novos acordos de pagamento diretamente nas instituições financeiras. Até o início deste mês, um balanço do Ministério da Fazenda apontou que o Desenrola possibilitou a renegociação de 29 bilhões de reais em dívidas, sendo que quase 11 milhões de pessoas foram diretamente beneficiadas. Olha só, um novo limite de juros do consignado do INSS já começou a valer e instituições financeiras ficam então proibidas de ofertar empréstimos com taxas maiores do que 1,80% no mês. Essa é a quarta redução só neste ano. O novo teto da taxa de juros de 1,80% ao mês para empréstimos consignados a aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social já está valendo. A medida foi aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social no último dia 4 de dezembro. O limite para o empréstimo com desconto em folha caiu de 1,84% para 1,80% ao mês. Já para as operações na modalidade de cartão de crédito e cartão consignado de benefício, o índice máximo caiu de 2,73% para 2,67% ao mês. O consignado é oferecido a quem tem aposentadoria ou pensão creditada em conta corrente. Pelo fato de o valor ser descontado diretamente na folha de pagamento, trata-se de uma opção de empréstimo fácil e com juro baixo. Atualmente, cerca de 17 milhões de aposentados e pensionistas têm algum empréstimo consignado ativo. O número equivale a quase metade do total de beneficiários do Instituto. Segundo o Ministério da Previdência Social, a partir de agora, os bancos e instituições financeiras ficam proibidos de ofertar empréstimos e cartões consignados com taxas superiores aos novos tetos. A nova taxa representa o quarto recuo do teto neste ano. Em março, foi estabelecida uma mudança do limite para o empréstimo com desconto em folha de 2,14% para 1,97% ao mês, em um acordo entre o governo federal e os bancos. Em agosto, a taxa caiu de 1,97% para 1,91%. Em outubro, o teto do empréstimo recuou de 1,91% para 1,84%.
Já para o cartão de crédito e cartão consignado de benefício, o índice máximo já caiu de 2,89% para 2,73%. E por falar em juros, o Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, começa hoje a última reunião do ano para definir a taxa básica de juros da economia. Segundo analistas do mercado, é esperada uma quarta redução que pode levar a Selic ao menor patamar desde março de 2022. Especialistas esperam que a redução seja novamente de 0,5 ponto percentual, diminuindo então a Selic de 12,25% para 11,75% ao ano. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai enviar o seu principal assessor em assuntos internacionais para a reunião de mandatários da Venezuela e Guiana, prevista para quinta-feira no Caribe, para abordar aí as tensões pela disputa territorial da região do Essequibo. O primeiro-ministro de São Vicente e Granadinas, Ralph Gonçalves, convidou o presidente Lula no último sábado, a pedido do mandatário venezuelano Nicolás Maduro e do líder da Guiana, Irfan Ali. Mas, no lugar de Lula, é Celso Amorim quem vai viajar ao país caribenho para se juntar ao encontro entre Maduro e Ali, confirmou a Secretaria de Comunicação da Presidência da República nesta segunda-feira. A Secretaria de Comunicação não deu mais detalhes sobre a viagem de Amorim, nem explicou por que Lula não vai comparecer. A reunião tem o objetivo de acalmar as tensões entre Venezuela e Guiana, depois que o governo venezuelano realizou no último dia 3 de dezembro um referendo consultivo que aprovou uma possível anexação de Essequibo. Maduro apresentou um mapa venezuelano com a incorporação da província e deu 3 meses para as petroleiras deixarem a região. O governo da Guiana levou o caso ao Conselho de Segurança das Nações Unidas e fortaleceu os laços com os Estados Unidos. Washington informou a realização de exercícios aéreos militares na região. E, inclusive, o presidente venezuelano Nicolás Maduro diz que pretende abordar com o mandatário da Guiana, Irfan Ali, a ameaça representada pelo envolvimento dos Estados Unidos nessa disputa dos dois países por Essequibo. E o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky está em Washington para uma última tentativa de prorrogar a ajuda militar fornecida pelos Estados Unidos na guerra contra a Rússia. Congressistas republicanos bloqueiam um novo pacote bilionário para fortalecer as tropas ucranianas. Zelensky declarou em coletiva de imprensa que Kiev conta com o apoio americano e que Putin precisa perder. Putin must lose. Putin tem que perder para que todos aqueles que veem a guerra da Rússia contra a Ucrânia como uma aula na chamada Universidade da Agressão recebam a mensagem em alto e bom som. Putin tem que perder. Os Estados Unidos são o principal aliado militar da Ucrânia na guerra contra a Rússia e já destinaram mais de 40 bilhões de dólares ao país de Zelensky. Mas o apoio de Washington está em perigo depois que o Congresso bloqueou um pacote de 106 bilhões de dólares, mais de 520 bilhões de reais, destinado principalmente a ajudar ucranianos e israelenses. A renovação dos fundos em questão, que podem se esgotar nas próximas semanas, foi bloqueada pelos congressistas conservadores, que condicionavam o pacote de ajuda à aprovação de reformas para diminuir a entrada ilegal de imigrantes na fronteira com o México. Zelensky se reúne com os líderes democrata e republicano do Senado, Chuck Schumer e Mitch McConnell, respectivamente, e com o novo presidente da Câmara de Representantes, o também republicano Mike Johnson, para tentar prorrogar a ajuda militar dos Estados Unidos. E o governo dos Estados Unidos afirmou estar preocupado com o paradeiro de Alexei Navalny, que é o principal opositor de Vladimir Putin. A família do líder, que cumpre pena de 19 anos por acusações de extremismo, não tem notícias dele há quase uma semana. A Casa Branca expressou preocupação nesta segunda-feira pela falta de notícias do líder da oposição russa, Alexei Navalny, que está preso. Familiares afirmaram que não recebem notícias dele há quase uma semana. O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Kirby, afirmou que o governo está profundamente preocupado com os relatos, enquanto o presidente Joe Biden afirmou que ele nunca deveria ter sido preso. Kirby acrescentou que a embaixada em Moscou vai ser consultada para ver o que mais pode ser averiguado. Pessoas próximas a Navalny disseram nesta segunda que não conseguem localizá-lo há 6 dias e que ele provavelmente foi transferido da prisão onde cumpria uma pena de 19 anos por acusações de extremismo. Em agosto, um tribunal ordenou a transferência dele para uma colônia penitenciária de regime especial mais severo. E veja a seguir, Israel bombardeia Gaza e afirma que Hamas está perto da dissolução.
E você vai conhecer um roteiro imperdível em uma das cidades mais antigas das Américas, Santo Domingo, capital da República Dominicana. A gente volta já já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, 8 horas e 43 minutos pelo horário de Brasília. Voltamos com mais destaques do cenário internacional dessa terça-feira para você. Novos ataques foram registrados em diversas regiões da faixa de Gaza nesta terça-feira. Israel afirmou que o Hamas está à beira da dissolução. Organizações humanitárias expressaram temor de que o território cercado seja dominado por doenças e pela fome, ao mesmo tempo que pressionam Israel a aumentar a proteção aos civis. Os combates violentos ficaram ainda mais intensos nesta terça e o Hamas anunciou confrontos no centro de Gaza. Testemunhas relataram bombardeios israelenses no sul e no norte do território. Ao nascer do sol, houve um ataque em uma casa de família. Também houve fortes ataques e explosões na minha casa e nas casas próximas. Ainda há pessoas sob os escombros. A Defesa Civil está nos ajudando, mas não temos equipamento para chegar a elas. Chamamos o mundo árabe, o povo árabe, a colocar pressão para parar os ataques a Gaza. A guerra começou com um ataque do Hamas de 7 de outubro, que deixou 1.200 mortos e 240 reféns. A ação foi respondida com uma ofensiva militar que destruiu grande parte da faixa de Gaza e matou mais de 18 mil pessoas. E olha só, as Nações Unidas alertaram nesta segunda-feira que as perspectivas são sombrias para 2024 em meio aos diversos conflitos, as emergências climáticas e a ameaça de colapso econômico. A ONU pediu 46 bilhões e 400 milhões de dólares para ajudar 180 milhões de pessoas no mundo todo. A entidade recebeu apenas 35% dos 56,7 bilhões de dólares que havia solicitado para 2023, o pior déficit de financiamento dos últimos anos. É uma redução bastante substancial. Você pode imaginar o trabalho duro que tem sido para reduzir os números, para persuadir as agências a reduzi-los, a serem realistas, a se concentrarem, a terem uma mentalidade firme sobre o que realmente conseguiremos alcançar. Embora todos os olhos estejam voltados para a guerra na faixa de Gaza, a ONU lembrou que o Oriente Médio, o Sudão e o Afeganistão também têm se beneficiado de importantes operações de ajuda internacional. Há uma pandemia de ataques em conflitos contra hospitais, clínicas e locais com a Cruz Vermelha, que significava segurança, mas que agora significa a prática de tiro ao alvo. Temos que lembrar ao mundo as obrigações previstas nas convenções de Genebra, no direito internacional humanitário, e que devem nos proteger para que possamos fazer o trabalho com o pouco dinheiro disponível. Embora a ONU tenha decidido revisar o pedido de doações para se concentrar em necessidades mais urgentes, ela reconheceu que o valor solicitado ainda era enorme e provavelmente difícil de ser arrecadado, já que muitos países doadores enfrentam dificuldades financeiras. A oposição francesa derrotou nesta segunda-feira a reforma migratória proposta pelo presidente Emmanuel Macron, que tenta facilitar a expulsão de pessoas que entram no país irregularmente. Autoridades estimam que existam entre 600 mil e 700 mil migrantes irregulares na França. Uma dura derrota para Emmanuel Macron. A oposição francesa rejeitou debater na Assembleia Nacional a reforma migratória proposta pelo presidente centrista que busca facilitar as expulsões dos migrantes em situação irregular. Com 270 votos a favor e 265 contra, os deputados aprovaram nesta segunda-feira uma moção inicial de rejeição apresentada pelos ecologistas, que também contaram com o apoio da esquerda radical, dos socialistas e dos comunistas, e também da direita e da extrema-direita. A rejeição tem diversos motivos. Para a direita e a extrema-direita, as medidas eram insuficientes para deter a chegada de migrantes. Para a esquerda, a reforma dificultava a acolhida e buscava privá-los de dignidade. A dura derrota ameaça causar uma crise no Palácio do Eliseu. O ministro do Interior, Gérald Darmanin, entregou o cargo para Macron, que rejeitou a demissão.
O presidente francês pediu que Darmanin encontre uma solução para aprovar o texto. A França tem 5.100.000 estrangeiros em situação legal, o que representa 7,6% da população e também acolhe mais de 500 mil de refugiados. Autoridades estimam que existam entre 600.000 e 700.000 imigrantes irregulares no país. E faltam poucos dias para a chegada do verão. E no mês que inaugura a estação mais quente do ano, tem campanha de prevenção contra o câncer de pele. É o Dezembro Laranja. Vamos ver. Sol, calor, praia. No verão, a diversão é garantida, mas os riscos à saúde também. Nessa época é preciso redobrar os cuidados, especialmente com a pele. Daí a campanha Dezembro Laranja, para a conscientização e prevenção desse tipo de câncer. O câncer de pele é uma lesão que aparece na pele, pode ter fator genético ou pode desenvolver pela exposição solar. Uma pinta diferente, verrugas, manchas, tudo isso pode indicar a doença. O paciente passa em consulta, a gente avalia toda a pele dele com essa lupa, que aumenta 2 vezes a região, para a gente ver se tem alguma lesão suspeita na camada mais superficial da pele ou não, para depois a gente avaliar com o dermatoscópio. A gente avalia essa lesão através de 5 fatores. A gente vê se ela é assimétrica, a gente vê as bordas dessa lesão, a cor, se ela tem um diâmetro muito grande ou não, e a evolução. Se confirmado o diagnóstico por meio de uma biópsia, o tratamento pode incluir cirurgia, radioterapia e quimioterapia. A partir do momento que a gente faz o diagnóstico, se for um câncer maligno e há necessidade de fazer uma abordagem maior, se tem metástase, aí a gente já manda para o oncologista e a oncologista vai dar todo o segmento no tratamento. Se realmente o câncer vai ter que fazer quimioterapia ou algum outro tipo de tratamento mais agressivo, mas o mais importante é o paciente se conscientizar disso e fazer o diagnóstico precocemente, para que esse câncer não evolua e não chegue a ter metástase e atinja outros órgãos. O câncer de pele é o tipo mais incidente no Brasil, segundo dados do INCA, o Instituto Nacional do Câncer. A cada ano, 185 mil novos casos são diagnosticados no país. Um número alarmante que pode ser reduzido com prevenção. Usar o protetor solar todos os dias, não é usar só quando vai na praia, tem que usar o protetor solar todos os dias, mesmo em dia nublado, em dia chuvoso, porque qualquer tipo de luz visível tem radiação, então o paciente tem que prevenir e usar o protetor. Hoje você vai conhecer um pouco da capital da República Dominicana, Santo Domingo, a cidade mais antiga das Américas. A equipe da Rede TV esteve por lá e Davi Soares conta os momentos mais marcantes desse roteiro imperdível. Vamos ver. A viagem à capital da República Dominicana começa com música. O grupo se apresenta nas ruas do Centro Histórico de Santo Domingo, a cidade mais antiga, fundada pela Espanha nas Américas. O país se destaca pela variedade de ecossistemas, cadeias montanhosas e, claro, por suas praias paradisíacas, como esta, em Santo Domingo. Estamos aqui agora na área costeira de Santo Domingo, no calçadão principal, chamado de Malecón, que é um local onde as pessoas vêm para fazer suas pescarias à beira-mar, caminhar, final de tarde. O local conhecido como Malecón é a Avenida George Washington, que percorre metade da capital pela costa. Cercada por importantes hotéis, restaurantes e outros pontos turísticos, a via é destaque em Santo Domingo. Mas não mais do que a história desse lugar. A cidade reserva um passado colonial que vale muito a pena conhecer. Aqui hoje no centro de São Domingo, no centro colonial. Na verdade, as Américas começaram aqui. Em outubro de 1492, Cristóvão Colombo, ou Colón, como eles conhecem no idioma espanhol, aportar aqui em Santo Domingo, e essa aqui foi a localidade onde ele construiu o seu castelo aqui, né, a sua base de guarda, né,
dos outros viagens que ele fez e ficou como governante aqui nos anos que se seguiram. Chamado de Alcácer de Colombo, o palácio originário do século XVI foi construído por Diogo Colombo, filho do navegador. A construção monumental chama a atenção por suas galerias toscanas e grandes arcos. Declarado Patrimônio Mundial pela Unesco em 1990, o palácio hoje funciona como um museu. Diante de tantas essas dificuldades que Colombo enfrentou, realmente eles fizeram aqui um trabalho de iniciação da colonização, porque na verdade se esperava ser, vamos dizer assim, as Índias, né? Além das especiarias, e na verdade foi uma frustração para Colombo no final da sua vida, que era simplesmente um novo continente. Mas o caminho para a conquista do continente já tinha se iniciado. Do Palácio de Colombo, seguimos ao antigo Palácio dos Governadores. Palácio dos Governadores da Ilha Espanhola, os capitães e generais e presidente da Audiência Real, primeiro América, construída ao redor de 1512, servindo de residência a esses funcionários reais durante o período colonial. Já no período republicano foi a sede do governo nacional até o ano de 1947. Quem quer conhecer a história de Santo Domingo não pode deixar de visitar o Museu de las Casas Reales. No espaço é possível ver tapeçarias antigas, objetos da época colonial, mapas, artigos de decoração, documentos e muito mais. Além do rico acervo que conta a história da República Dominicana, a arquitetura do edifício dá um show à parte. Fortaleza Osama é outro espaço que não pode faltar no roteiro de qualquer turista que venha a Santo Domingo. Construída no ano de 1502, a fortaleza é considerada a mais antiga estrutura militar, ainda em pé no Novo Mundo, usada para fins militares até a década de 1970. Por aqui, cada pedra, cada muro, cada peça conta uma história. O conteúdo é vasto. Por isso, para conhecer toda a riqueza histórica, cultural e as belezas naturais de Santo Domingo, só mesmo visitando a República Dominicana, considerado o país mais bonito do Caribe. E vale a pena vir conhecer essa história bonita, uma história de sangue também, uma história de lutas difíceis, como todos os países da América Latina tiveram. Mas é importante você conhecer. Meu convite é: venha à República Dominicana. Você não irá se arrepender. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas, Juliana Dariva chega com mais informações para você. E eu volto à 1 da tarde com um balanço das notícias da manhã dessa terça-feira. Até mais!